um pouco mais o porquê desse tema. E é um tema muito forte. É um tema muito forte. Perguntando se a Umbanda virou piada. Isso aí. É meio que um questionamento, não, aposto que não só seu, mas de uma forma geral. E eu queria entender, porque eu pedi pra você sugerir um tema. E você sugeriu esse e um outro. Não lembro do outro mais, porque esse daí foi o que ficou. A Umbanda virou piada. Por que você trouxe essa sugestão de tema? Cara, porque a gente assiste um podcast atrás do outro, né? A gente tá sempre assistindo. E eu vejo o nome da Umbanda na boca de todo mundo. É Umbandinha, que a Umbanda, ela não incorpora orixá, que a Umbanda, ela é inferior, que Exu da Umbanda é inferior, que orixá, que Preto Velho, que Zé Pilintra, que isso, aquilo, tudo falando da Umbanda. E eu vejo que muita gente nem viveu Umbanda para estar falando. Eu vejo também que tem muita coisa que a Umbanda, ela é viva em outros lugares. Eu andei pesquisando, né, e me informando sobre outros tipos de terreiros, e eu vejo que tem muita gente que está tocando 2, 3, 4 religiões dentro do mesmo terreiro. Sim. Ou em terreiros diferentes e tal. Eu acho que isso tudo é uma roupagem para começo de conversa, né? Religião, terreiro, é uma coisa que o homem precisa para chegar a Deus, né? É uma caixinha que a gente vai entrando. Então, não vejo muita lógica ficar falando sobre isso. Mas tem tudo uma história por trás. Tem tudo E o problema é que ninguém fala das origens. Que a Umbanda tá ficando branca, acho que é outro tema. Umbranlight, o pessoal chama, né? Umbranlight. Mas branca. Mas tudo é relacionado. Teve até um questionamento bem no início do chat aqui, falando sobre o embranquecimento da Umbanda. É isso aí, vamos falar sobre isso aí. Tá no hype, infelizmente, né? Mas tem uma lógica, tem toda uma explicação histórica para isso. Então, primeiro de tudo, a Umbanda sempre existiu, mas não tinha nome de Umbanda. Já existia Preto Velho, já existia Caboclo, já existia incorporação de orixá, já existia um monte de coisa. Só que, como o país, ele era um país, o nosso país de colônia, nosso país formado por escravizados, não sei se tem essa informação, mas o Brasil, ele tinha o maior número de escravizados entre todos os países do mundo. Então tinha mais do que o dobro de escravizados vindo para cá para trabalhar, e o Brasil foi o último a ter as leis de soltura, de ventre livre, e depois a Lei Áurea, que soltou todo mundo. Então isso tudo influenciou muito a nossa parte cultural. Quando eles estavam escravizando as pessoas, trazendo as pessoas para cá, as pessoas continuavam com a sua fé, manifestando a sua religião. Na África, a população que vive lá, ela tem uma cultura diferente da nossa de incorporação. Então lá se incorpora orixás e suas vibrações. Orixás e as qualidades de orixás. Vamos dizer que existe o povo de Xangô. Então dentro do povo de Xangô existem vários Xangôs. Xangô que cuida da agricultura, da saúde, da prosperidade. Então cada um tem uma qualidade. Eu não vou nem citar para não entrar em conflito com a ideologia de quem cultua só orixá. Tendo essa ideia e vindo para cá, concentrando todo mundo dentro da mesma senzala, começam os conflitos. Sim. Porque a minha tribo, minha região é inimiga da sua e etc. Mas o inimigo maior era o escravizador. Sim. E aí, juntando essa parte dos escravos, tinha os cultos aos santos, né? Então era permitido os dias dos santos ter o culto aos santos católicos. Sim. Então se pegava uma imagem, por exemplo, eu nunca fui católico, mas quando eu vejo aquele senhor de barba branca sentado na pedreira do lado de um leão, eu não chamo eles de São Jerônimo. São Jerônimo. Eu até esqueci o nome agora. Eu não chamo ele de São Jerônimo, eu chamo ele de Xangô. Pra mim é Xangô, porque sincretiza ali. Mas existe a imagem sincretizada. Sincretizada não quer dizer que eu estou batendo cabeça para Xangô, para São Jerônimo.
eu bato cabeça para energia. Tanto é que existe a história do Santo do Pauoco, onde pegava aquela imagem católica, se cavava e enchia lá dentro a pedra de Xangô, a erva de Xangô, o material de Xangô. Para o escravizado, aquilo é Xangô e sua energia. Então faz parte da cultura. E a Umbanda, ela tem essa cultura do altar muito forte, que trouxe da Igreja Católica. Se você for ver o judaísmo, não tem altar. Sim. Se vê qualquer igreja protestante, não tem altar. Se você vê o budismo, não tem altar. Então, quando você olha isso, é muito altar. Então, se você tem altar na sua casa, mesmo que seja com imagens africanas, você tem a base ali é o cristianismo. Sim. Mesmo sem você saber. Então, as pessoas criticam que a Umbanda está embranquecendo ou a Umbanda está se dividindo. Não, nasceu assim. Só que antes disso, quando existia já aqui no Brasil regiões onde já tinha manifestações de espíritos de várias formas. Por exemplo, caboclo. Caboclo é um espírito brasileiro, certo? Tem na África, não tem caboclo. Então, caboclo quer dizer homem simples. Você também é da Umbanda, né? Eu reconheci agora. Aí, aqui, nada mais brasileiro do que o caboclo. Sim. Né? Então, existia manifestações de caboclos em várias religiões, em vários grupos de estudos, vamos dizer assim. E aí começou a manifestação de espíritos de caboclo. Quando juntou o espiritismo, que é o embranquecimento que o pessoal está falando. Sim. Aí. Então, existe até o famoso, em 1908, um jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, declarou que aqui nasce a Umbanda, mas não foi bem assim. Em 1908, um menino de 17 anos sofria de uma doença xamânica e entrou para uma sociedade onde tinha burgueses. Como assim? Como um menino de 17 anos chega numa mesa... Naquela época ainda... E faz tudo isso. Ele era filho de um industrial da Marinha. Ele fabricava navios, o pai dele. E ele foi identificado com uma doença que a gente chama de incorporação. E ele, na época, chamavam de doença xamânica. Né? Essa doença xamânica leva... Primeiro, a mãe dele, como era uma industrial poderosa, levou ele para um padre fazer exorcismo. O padre identificou que ali não tinha espírito ruim. Depois levou ele para uma senhora benzedeira. Essa senhora benzedeira recebia em casa dona como é que era o nome dela? Branquinha, baixinha, alguma coisa assim. Essa senhora negra, preta, né? Ela recebia o tio Antônio, um preto velho que ali veio, e ainda não era Umbanda, que ali veio e identificou que não tinha demônio. Sim, não tinha demanda negativa, vamos dizer negativa. E aconselhou esse menino a procurar o espiritismo. Para desenvolver ele. E aí foi pro espiritismo. E aí quando chegou lá, ele falou assim, as pessoas da assistência eram todos brancos da elite. E o pessoal começou a incorporar espíritos que viviam aqui no Brasil. O que é espírito? Caboclo, do velho. E o espiritismo elitizado, ele começou a expulsar, porque só podia incorporar, receber ali quem tinha espíritos elevados, né? E começou a expulsar. E ele, incorporado, ele falou: por que expulsar os humildes? Aí foi dito na mesa assim: porque aqui é um centro espírita e aqui a gente recebe espíritos ascensorados. E você, qual o seu nome? Ele falou: se tiver que me chamar de algum nome, me chamem de Caboclo das 7 Encruzilhadas. E aí, nesse momento, alguém que estava na mesa e tinha visão, né, era um vidente, ele olhava,
ele identificou como... Por que você está falando que você é um caboclo das 7 encruzilhadas se eu estou vendo você com vestes eclesiásticas? Quer dizer, com roupas de padre. Ele falou que eu... Porque em 1800 e Guaraná com rolha, não lembro agora certo. 1800 e pouco, eu fui condenado pela Igreja Católica, pela Inquisição, a ser queimado vivo. Porque eu identifiquei a queda de uma ponte de pedra. Essa visão desse padre chamava Frei de Malagrida. Esse Frei, ele foi queimado pela Inquisição. Só que ele veio e assumiu uma coisa que a gente chama de arquétipo de caboclo. E nesse momento ele falou: declaro aqui uma nova religião. Só que ele não deu nome. Não tinha nome ainda. Era 1908. De 1908 até 1930, vários eventos aconteceram. Em 1930, houve o primeiro congresso de Umbanda, com o nome Umbanda. Até então, não existia Umbanda. Até lá, teve 2 vertentes. Uma mais africanizada e uma branca europeia. A mais africanizada, ela teve um líder muito importante, Tata Tancredo. Tata Tancredo, ele vinha de uma região que não se fala em Yorubá, se falava Banto. Em Banto, naquela região, Tata quer dizer pai. Tata quer dizer... E vários nomes, várias coisas. Por exemplo, a palavra samba, que quer dizer louvar, é uma palavra Banto. E contando toda essa... Juntando tudo, Tata Tancredo, ele ficou muito famoso porque ele trabalhava com futebol e com samba. Ele tinha um samba chamado General da Banda. Ele tinha um sambinha. Ficou bastante famoso, ganhou bastante dinheiro. A Federação Espírita do Brasil não aceitava nem essa Umbanda branca, que ela incorporava caboclos, que se chamava até então de Centros Espíritas de Caboclo. Centro Espírita... Não tinha Umbanda ainda. Não tinha Umbanda. Centro Espírita, aonde se recebia a vibração dos caboclos e de alguns orixás. Não tinha todos. Era uma Umbanda onde não se tocava tabaque. Era uma Umbanda onde sentava-se na mesa. Eu fui até lá, nesse centro, Nossa Senhora da Conceição, alguma coisa, eu não lembro direito agora o nome. Eu sei que fica na Cachoeira do Macacu, lá em Niterói. Fui até lá. Existe, está aberto até hoje. Atualmente, né? Atualmente está sendo conduzida e dirigida pela neta dele, que é a neta do Zélio, filha de mãe Zilmeia, a mãe Lígia, né? Mãe Lígia, não sabia. Lígia. Tinha uma pessoa da família do Zélio que acompanhava aqui, vira e mexe. Tá lá. Eu conheci o Fernando, né? Então, o Fernando desencarnou, o Marcelo desencarnou. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade existe até hoje. Nossa Senhora da Piedade, sim. Isso aí. Existe até hoje. Então, quer dizer, existe esta Umbanda, que é nasceu branca. Ela incorporava caboclos brasileiros, quer dizer, nada mais brasileiro, não tinha como escurecer isso. E ele se auto-intitulava Espíritas de Caboclo. Enquanto do outro lado existia uma outra Umbanda, onde também se recebia caboclos e também pretos velhos, que é a ancestralidade daquele povo, né? Mas Exu, que não tinha na Umbanda branca. Na Umbanda branca se incorporava caboclos quimbandeiros. Quimbandas quer dizer saúde, né? Quimbanda, cura, né? É cura. É cura, quer dizer cura, saúde. O quimbandeiro seria o curandeiro. O curandeiro, é isso aí. Então essa a gente tem que falar sempre, né? Principalmente hoje, né? Aí se coloca o caboclo quimbandeiro com a função de descarregar, com a função do Exu na outra religião. Sim. Só que a associação espírita, aquela de mesa kardecista, que era a associação aberta, ela não aceitava nenhuma das duas religiões, nenhuma das duas vertentes.
Mas é porque também existe muita discussão que dentro do próprio espiritismo do Kardec tinha muita coisa relacionada à intolerância racial. E de grupo, de classe. Sim. De classe. Então assim, muito dificilmente a pessoa que estudou Kardec e se aprofundou mesmo dentro do espiritismo ia querer sair daquela linha. Mano, comigo aconteceu um negócio bem engraçado. Da última vez que eu fui cortar o cabelo lá no Centro dos Gringos lá. Aí tem um rapaz lá de um dono de um bar famoso. Sabe que ele não chama aí eu não sei que assunto que entrou, e eu tava cortando o cabelo lá, não sei que assunto que entrou, e falou: não, eu vou num centro espírita, eu vou nesses negócios de macumba pesada, não. E lá o pessoal é tudo gente boa, meu. O pessoal é tudo doutor, é advogado, é médico, é polícia. Aí, tipo assim, eu fiquei pensando, falei, mas será que vale a pena discutir com o cara? Não é nada. Aí eu catei e falei, mano, na moral, nem vale. E não, mas ele continuou batendo, não, convidando o Sandro, não, pode ir lá, que lá não tem esse negócio de, essas coisas, tipo, querendo dizer que as outras religiões, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tipo assim, vai as pessoas que... Cara, sabe o que é isso? É ignorância, porque assim, se ele for buscar mais a fundo, dentro do espiritismo em si, tinham materializações do passado, com Chico Xavier do lado, que... além de serem um pouco duvidosas, né? Eram algo muito sobrenatural. Se aquilo não falar que aquilo é alguma coisa pesada à vista. Não sei se vocês já viram aquela imagem, tem uma pessoa meio que encostada assim e saindo como se fosse dois panos. Parece pano. Ah, sim. Na boca da pessoa, e aqui por trás, como se fosse um espírito mesmo atrás dele. Se alguém não acha uma materialização de espírito algo pesado, porra, cara. Ó, existe dentro dessa linhagem que a gente tá falando várias divisões. E essas divisões hoje mudou. Naquela época, essa associação espírita, ela não aceitava nenhuma das duas vertentes. E aí, a associação espírita branca, vamos dizer assim, ela montou uma associação, a primeira associação de Umbanda. E a outra de pretos, de negros, né? Com o Tata Tancredo, montou a associação de Umbanda, que depois veio se chamar Umbanda Omolocô. Sim. Então, a Umbanda Omolocô já trouxe toda a tradição africanizada. E lembrando, uma fala banto, que tem uma doutrina diferenciada, uma doutrina mais pro candomblé, e a outra com essa Umbanda. E começou a se misturar, começou a se relacionar. Um vai para um terreiro de um outro, vai para o terreiro do outro. Pô, legal esse negócio do atabaque, né? Hoje em dia Umbanda sem atabaque. Não, a gente não consegue tocar. Não dá, né? Você toca, você vibra. Arrepia cara. mesmo. Arrepia, cara. E aí começou até a se misturar. Da religião. Só que ainda existe muita diferença. Até chegar o meu pai, meu mestre, pai Rubens Saraceni, toda vez que eu falo o nome dele, eu peço a benção. O pai Rubens Saraceni já vem com uma outra visão. E é essa que o pessoal prega. Que é essa que a gente tá falando. Que o pessoal fala. Que o pai Rubens Saraceni, ele foi um visionário. O pai Rubens Saraceni começou fazendo estudo com o pai Ronaldo de Linhares. Lá ele foi contemporâneo lá do pai Ronaldo de Linhares. O pai Ronaldo de Linhares chegou a entrevistar o Zélio Fernandes de Moraes. Só pra você ter uma ideia. E tá lá fortão, tá lá em pezão até hoje. Esses dias aí, inclusive, tava com a mãozinha lá enfaixada, mas tá lá, continua firme, né? Firme, hein? Pai de Santo firme também. Traz aqui já. Aí ele é o pai Ronaldo de Linhares. Ele é o dono do santuário lá do Montanhão, lá da Pedreira de Montanhão. Como que é o nome? São Bernardo do Campo. É, isso mesmo. É Santuário da Umbanda, não é? Ou não? É, Santuário de Umbanda, não sei se é outro nome. Santuário Nacional da Umbanda, pai Ronaldo Linares, que é presidente da Federação Umbandista do Grande ABC. Ele que fundou o santuário. Ficou um espaço lá completamente tombado, né? E qual é a parada dessa a importância de montar a associação? Naquela época, a polícia descia o couro. Descia, entrava, prendia pai de santo, batia em todo mundo e acabou. O país se tornou laico depois de um tempo, depois de anos. Então você tinha que ter documentação, tudo certinho. Então o pessoal foi atrás de documentação. E aí a Umbanda vem se misturando. Como toda religião. É nato. Por exemplo, Igreja Católica. Não existe uma igreja católica. Existe padre de cinza, padre de preto, padre de marrom, padre de chapéu
de cantor. Existe. Padre com tatuagem de abelha. Canção nova. Tem tudo. Como não existe o judaísmo, existe o judaísmo ortodoxo, o judaísmo da Cabala, como existe a Umbanda, vários braços da Umbanda. E como também, eu vou te falar, esse negócio do catolicismo, católico, apostólico, romano, cara...